Bom dia. O nosso grupo que é eu, o Gustavo Muller e Guilherme Vasconcelos, vamos falar sobre o Japão. E aqui nós temos uma foto de onde se localiza o Japão, que é um país oriental e ele está no extremo leste da Ásia. Durante o período Edo, que durou aproximadamente do século XVII ao XIX, o Japão feudal era regido pelo shogun, semelhante ao primeiro-ministro do sistema político atual japonês, mas que herdava hereditariamente o poder. A família que dominou o shogunato por grande parte da história se chamava Tokugawa. Ela fez com que grandes proprietários de terras frequentemente disputassem para tirá-la do poder. Durante esta época, o Japão era fechado para o Ocidente, mas graças à pressão militar e política exercida pelos países ocidentais, o Japão foi obrigado a abrir seus portos para o mercado mundial e assinar tratados comerciais com outros países. Em troca disso, os japoneses enviaram estudantes para a Europa e a América, onde eles dominaram conhecimentos das áreas da tecnologia e ciência, permitindo aos japoneses criarem suas primeiras empresas. Esta modernização atingiu os outros campos e depois passou a ser conhecido como Revolução Meiji. Graças a isso, um espírito nacionalista despertou na população, que se revoltou contra o sistema do shogunato e, com o apoio do imperador Meiji, reformou o sistema político japonês, substituindo o antigo esquema de poder por prefeituras locais subordinadas ao poder central, além de instalar um poder legislativo formado por um parlamento bicameral e realizar várias outras atividades econômicas que beneficiaram imensamente o país. Posteriormente, essas inovações e esse sistema evoluíram para o que conhecemos como monarquia parlamentar, que está presente atualmente no Japão. A economia japonesa é a terceira maior do mundo por PIB nominal e a quarta maior em paridade no poder de compra. Contudo, o país possui poucos recursos naturais e não é muito apto para a agricultura, por ser uma ilha relativamente pequena, por apenas 12% de seu território ser apropriado para o cultivo. Apesar disso, ele é um grande produtor de arroz. Por tais motivos, o Japão acaba virando um grande importador, sendo alguns dos produtos mais exportados para o país a carne de frango, os minérios de ferro e seus concentrados, o milho em grãos, o café cru em grão, o alumínio bruto, a soja triturada, a celulose e o suco de laranja congelado. Em contrapartida, ele é o terceiro maior produtor e exportador de automóveis do mundo. As empresas mais conhecidas nesse ramo são a Suzuki, a Nissan, a Mitsubishi, a Toyota e a Honda. Além disso, possui as maiores indústrias de bens eletrônicos do mundo, sendo seus principais produtos exportados os equipamentos de transporte, os veículos motorizados, os semicondutores, os materiais elétricos e os produtos químicos. O Japão é uma monarquia parlamentar, ou seja, sob o comando do poder parlamentar e judicial, o monarca atua como chefe de Estado. O atual imperador japonês se chama Naruhito. Ele pertence à dinastia Yamato, mais conhecida como Família Imperial Japonesa. De acordo com a Constituição atual, de 1947, o imperador simboliza a união do povo e é o símbolo do Estado. Portanto, ele serve mais como uma figura pública, pois não tem muito poder. Por outro lado, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, e alguns membros eleitos da Dieta, órgão nacional do Japão, são responsáveis por tomar as decisões mais cruciais. A Dieta Nacional é um parlamento bicameral, isso é, o poder legislativo é exercido por duas câmaras, a Câmara Alta e a Baixa. Ela é constituída pela Câmara dos Conselheiros, que é a Câmara Alta, com 242 assentos eleitos popularmente a cada 6 anos, e pela Câmara dos Deputados, que é a Baixa, com 480 lugares, que são escolhidos por voto popular a cada 4 anos. O partido no poder das câmaras atualmente é o Partido Liberal Democrata, PLD, um partido conservador e nacionalista, que possui o maior número de membros em cada câmara. Um fato importante sobre o sistema japonês é que o voto é opcional e a idade mínima para começar a votar é 20 anos. O Brasil é o país com a maior comunidade de japoneses fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de descendentes. A taxa de alfabetização no Japão é de praticamente 100%. O Japão tem a maior expectativa de vida do mundo, que é de 83,7 anos. Atualmente, ele tem mais de 60 mil pessoas com mais de 100 anos de idade, sendo o recorde de 67.824 centenários, que ocorreu no ano de 2017. No Japão, as chances de ser morto por uma arma é a mesma de um americano morrer atingido por um raio.
O Japão sofre 1.500 terremotos todos os anos. Ainda, no país acontecem 20% de todos os abalos sísmicos de magnitude 6.0 ou mais do mundo. Isso ocorre pois ele faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, região com o maior número de terremotos ativos da Terra. Como figura de destaque público, temos o Keisuke Honda, que é um jogador de futebol que atua como meia e ponta direita. Atualmente joga no time Netsi Baku, no Azerbaijão. Foi destaque entre 2014 e 2017, quando jogou no clube Milan, e recebeu um certo destaque em 2020 pela decisão improvável de jogar no clube Botafogo do Brasil. Com 99 gols por clubes e 37 gols pela seleção, ganhou um destaque internacional por ser um dos melhores jogadores da história de seu país. Atualmente no Japão, cerca de 1,11 milhão de pessoas foram completamente vacinadas e aproximadamente 4,44 milhões de doses foram aplicadas na população. O número de casos no Japão não é tão alto quanto os do ZEUA ou do Reino Unido, mas nos últimos meses, seu sistema de saúde foi sobrecarregado pela pior onda de infecções desde o início da pandemia no ano passado. Centenas de novos casos estão sendo relatados a cada dia. Durante a primeira onda de infecções, em abril de 2020, o Japão se absteve e não impôs lockdown. O uso responsável de máscaras, a prevenção de aglomerações e o rastreamento de infecções em grupo impediram a propagação do vírus. Mas o governo acabou relaxando e suspendeu o estado de emergência, o que acabou alimentando também o contato entre as pessoas. Consequentemente, no início desse ano, um grande aumento no número de infecções diárias foi registrado. Contudo, o governo conseguiu conter temporariamente o avanço da doença e por volta de março o número de contaminações diárias diminuiu drasticamente, voltando às estatísticas de quando a propagação do vírus ainda estava sob controle no início da pandemia. Essa pequena pausa no avanço dos casos não durou muito e por volta de começo de abril os números voltaram a subir rapidamente. No presente momento, o Japão registra cerca de 5.300 novos casos diários, em uma média semanal. Um dos principais motivos por essa oscilação no número de casos é a insegurança e a resistência à vacina por parte dos japoneses, que remonta à década de 1970, quando 2 crianças morreram dentro de 24 horas após receberem uma vacina combinada contra difteria, tétano e coqueluche, o que causa desconfiança na população até hoje. No presente momento, o número total de casos é de 622 mil, o de recuperados é de 542 mil, e o de mortes é de 10.566.